Olá galera, tudo bem? Saudações matemáticas. Estamos aqui em mais uma aula virtual do nosso curso preparatório para o Enem, aqui do canal da Escola Yolanda Chaves. O tema da nossa aula hoje, gente, é expressões algébricas, um tópico que aparece todos os anos com questões do Enem, tá certo? Mas antes de explorarmos esse assunto, eu convido você a se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos, vamos fazer com que o nosso canal atinja mais alunos da rede pública, tudo bem? Beleza, então vamos agora ao nosso conteúdo de hoje. Bem, expressões algébricas é algo que você já deve ter ouvido falar com toda certeza. Nós começamos a estudar lá no quinto ano as expressões numéricas, onde aparecem apenas números e operações. Só que agora nas expressões algébricas, além dos números e das operações, ganha destaque a presença de letras. As letras vão ter destaque nessas expressões. Essas letras vão ser chamadas, gente, de variáveis. Variáveis por quê? Porque na realidade essas letras vão poder ser substituídas por qualquer número, como nós vamos ver, tudo bem? Então vamos a alguns exemplos de expressões algébricas aqui, ó. Vejam esses três primeiros exemplos. Perceba que em todos eles eu tenho os números, ó, 4, 3, 5, menos 1, 2, menos 1. Em todos eles aqui eu tenho números. E em todos eu tenho letras, ó, x, x e y, aqui eu tenho o a, tudo bem? E tenho também as operações, né, gente? Aqui eu tenho uma multiplicação, ó, o 4 está multiplicando o x, aqui eu tenho uma adição, aqui eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Uma multiplicação aqui, ó, o 2 está multiplicando todo mundo dentro desse parente, aqui o menos 1, né? Que é uma subtração. Então perceba, eu tenho a presença dos três elementos que compõem uma expressão algébrica. Mas eu posso ter também, gente, outros exemplos que mostram que eu posso ter variáveis, inclusive no denominador. Ó. Olha o y aqui embaixo. Eu posso ter variáveis no numerador, como é o caso aqui, e eu posso ter, inclusive, variáveis dentro de raiz, como é o caso desse último exemplo aqui. Então, a variedade, a quantidade de possibilidades que eu tenho para as expressões algébricas é gigantesca, gente. Eu posso ter uma expressão algébrica para quase todas as situações matemáticas, tudo bem? Então, vamos colocar um outro exemplo aqui, dois exemplos. Vamos iniciar com esse aqui de geometria. Veja que eu tenho um triângulo, e esse triângulo aqui, ele tem os seus lados representados por essas expressões aí. Um lado é 3x, o outro é 2x mais 3 e o outro é y mais 4. O que eu quero? Eu quero saber qual é o perímetro desse triângulo. Então, para achar esse perímetro, eu tenho que somar todos os lados. Então, se eu somo todos os lados, eu percebo que nesse lado aqui tem 3x e esse aqui também tem a variável x. Quando eu tenho a possibilidade de somar pelo fato das variáveis serem presentes em mais de uma parcela, então eu faço essa soma sem nenhum problema. Então eu vou fazer 3x mais 2x, então eu vou encontrar aqui 5x, ó. Eu não tenho mais nenhuma expressão que envolva a variável x. Aí eu vou continuar com mais. Aí qual é a outra variável que aparece? A outra variável que aparece é o y. Então eu vou somar mais y, e aqui aparecem os números 3 e 4, e eu posso simplesmente somar eles sem nenhum problema, então mais 7. Tá aqui, ó, uma expressão algébrica que determina para mim o perímetro desse triângulo. Caso eu queira um valor numérico, basta que eu substitua os valores que eu vou atribuir para a variável x e para a variável y na expressão que eu acabei de destacar. Tudo bem? Vamos a um outro exemplo aqui. Digamos que você tem uma lista de compras, uma lista bem pequena, em que você vai comprar 3 itens: arroz, feijão e açúcar. E você já tem as quantidades. Você quer uma expressão que possa representar o preço desses 3 objetos e nas quantidades desejadas nos vários supermercados da cidade. Então, para isso, a gente faz o seguinte: vamos atribuir, como eu não sei o preço, quando eu não sei algo, em matemática eu represento por uma variável. Então, o arroz, o preço do arroz vai ser representado pela variável x,
o preço do feijão pela variável Y e o preço do açúcar pela variável Z. Então, eu quero montar essa expressão. Como é que fica? Qual é a quantidade de arroz? Não é 3? Então vai ficar 3x, ó, expressão igual 3x, mais qual é a quantidade de feijão na 2? Então 2y, mais a quantidade de açúcar, que é 4z. Então eu tenho uma expressão algébrica que me possibilita agora montar o valor de cada lista em todos os supermercados. Por quê? Basta que eu chegue num determinado supermercado e saiba o preço do arroz, do feijão e do açúcar, substituo os valores e eu já tenho o valor que eu vou gastar na minha lista naquele supermercado. Tudo bem? Agora, gente, vamos falar aqui, ó, da representação algébrica de uma sentença. Mas o que é isso, Azés? Essa eu considero a parte mais importante da aula de hoje, porque é o momento em que você vai fazer a tradução, né, transcrição daquilo que aparece no comando das questões, que vem na linguagem verbal, e você vai ter que traduzir, né, ou passar para a linguagem matemática. Gente, é nesse momento que a maioria dos alunos entra em pânico, porque você tem dificuldade, de maneira geral, em fazer essa transcrição, essa tradução. Mas eu vou fazer alguns exemplos aqui para te lembrar a ideia principal do que nós estamos falando. Vamos lá. Você está lendo uma questão, aí aparece essa expressãozinha aqui, ó, o dobro de um número. Você sabe que dobro, né, quer representar exatamente o 2. De um número, que número é esse? Eu não sei que número é esse. Quando eu não sei que número é esse, eu represento por uma letra, que vai ser uma variável. Aqui eu vou chamar de x. Então, o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6. Mas o dobro de um número que eu não conheço, esse número que eu não conheço eu chamo de x. Então o dobro dele vai ser quem, gente? O dobro dele vai ser 2x. É essa tradução aqui que às vezes o aluno engata. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo aqui, ó. Um número somado com 3 unidades. Bem, somado, você sabe aqui que você vai ter a operação de adição. Esse número aqui, eu não sei que número é esse. Então eu chamo de quê? De x. Pode ser qualquer letra, tá, gente? A gente usa o x porque, de praxe, a maioria dos livros, inclusive, já trazem o x, tá? Então, como é que vai ficar? Um número somado com 3 unidades. Vai ficar simplesmente x mais 3. Vamos a outros exemplos aqui. Olha esses aqui, ó. A quarta parte de um número. Eu não sei que número é isso, mas eu sei que a quarta parte é uma divisão, tá? Ou uma multiplicação por um quarto, tanto faz. Mas a quarta parte de um número é exatamente esse número, que eu não sei qual é, dividido por 4. Ó. Então tá bem aqui, ó, a quarta parte de um número. Veja esse aqui, ó, o quadrado de um número menos 2 unidades. Que número é esse? Eu não sei que número é esse. Sei apenas que é o quadrado dele, menos 2 unidades. Então como é que vai ficar? Pensa aí, x ao quadrado menos 2 unidades. Então vai ficar x ao quadrado menos 2. Olha aqui, gente. O sucessor de um número somado com 5. Vamos lá. Primeiro, eu não sei que número é esse. Então esse número vou representar por x. Sucessor é aquele número que vem depois deste que eu acabei de dizer que é x. Tudo bem? Então o sucessor de um número, tá bem aqui, ó. O sucessor deste número x, ele é simplesmente o x mais 1. Só que veja, é o sucessor de um número somado com 5 unidades. Então como é que vai ficar? Vai ficar x mais 1, que é o sucessor, mais 5. Aqui você iria realizar a operação, ia ficar x mais 6. Tudo bem? Vamos a outra ideia aqui, ó. O antecessor de um número. Se o sucessor você soma uma unidade, o antecessor, vamos lembrar, você subtrai uma unidade. Então esse número eu não sei quem é. Sei que o antecessor desse número, que eu vou chamar de x, é simplesmente x menos 1. Então, como é que vai ficar aqui a minha ideia? Eu vou ter x
menos 1 somado com 3. Ó. Essa aqui é o sucessor, x menos 1. E aqui você, claro, ia fazer a operação, ia ficar x mais 2, né? Que você vai fazer menos 1 mais 3. Tá? Olha só esse aqui, gente. A diferença do quadrado de um número e 9. Olha só como agora é diferente. Ó. Ele já começa dizendo qual é a operação. Qual é a operação aqui? A diferença, ou seja, uma subtração. Uma subtração entre quem? Entre o quadrado de um número. Já que eu não sei que número é esse, você já deve imaginar que esse número aqui vai ser representado pelo x. Só que é o quadrado dele, então vai ser x ao quadrado, né? E 9, então é a diferença. Vai ficar como, gente? X ao quadrado menos 9. É essa tradução da linguagem verbal para a linguagem matemática que às vezes pega você que vai fazer uma questão do Enem, que às vezes a questão é super fácil, mas você tem dificuldade nessa transformação. O que eu sugiro a você? Faça bastante exercícios, pratique isso, que você com certeza vai construir uma habilidade maior para resolver esse tipo de situação. Tudo bem? Vamos seguir aqui então, gente. Depois da representação, vamos lembrar dos termos dessa mini expressão algébrica. Os termos de uma expressão algébrica são geralmente dois, tá, gente? Nós temos a indicação de produto entre variáveis, tá? A parte que a gente vai chamar de parte literal, ou produto entre números, que é a parte numérica. Só que a parte numérica a gente chama de coeficientes. Então, vamos a um exemplo que é o que interessa. Tenho aqui essas 4 expressões algébricas. Todas elas são expressões algébricas. Eu quero saber a parte literal, tá? E a parte numérica, que eu vou chamar de coeficientes. Tá legal? Aqui, ó, olha essa expressão aqui. Eu tenho 4x e y. 4 vezes x vezes y. Veja o seguinte. Eu tenho aqui, quem é a minha parte literal? Bem, a parte literal são os números x e y. Então, tá bem aqui, ó. Qual é a parte numérica? Bem, a parte numérica, que são os coeficientes, é exatamente o número 4. Tranquilo? Vamos tirar essa mesma ideia para os demais, gente. Olha aqui, ó. Quem é a parte literal dessa expressão aqui? Lembrando que bem aqui tem um 1, tá, gente? A parte literal é simplesmente x ao quadrado. E quem é a parte numérica, que eu chamo de coeficiente? É exatamente o menos 1. Tudo bem? Aqui, ó, nesse outro, quem é a parte literal? Bem, a parte literal é essa aqui, ó. X ao quadrado, y ao cubo. Tá bem aqui, ó. Quem é a parte numérica ou coeficiente? É 5 sobre 3. Aqui nesse último, gente, quem é a parte literal? É apenas o y. Quem é a parte numérica ou coeficiente? É 1 sobre 2, é a fração meio. Tudo bem? É importante a gente identificar o que é a parte literal do que é a parte numérica pelo seguinte. Quando nós estivermos fazendo operações de adição, multiplicação, divisão, você sempre vai fazer uma operação para a parte numérica e outra operação para a parte algébrica. Tudo bem? Ou parte literal, como você queira. Ou seja, primeiro você faz uma conta com as letras, depois você faz a conta com os números. Veja só, vou dar um exemplo bem aqui para você. Se você tiver, por exemplo, esse produto aqui, ó, 4x vezes aqui, ó, 7, vou colocar aqui, ó, 7, vamos colocar uma outra letra aqui, z. Quando eu multiplicar, primeiro multiplique os números. 4 vezes 7 vai dar 28. Então tá aqui, ó, 28. E aqui eu vou repetir x e o z, ó. Então primeiro eu multiplico os números e depois as letras. Se tivesse 4x e 7x, ia ficar 28x ao quadrado. E eu vou multiplicar isso aqui. Então por isso que é importante identificar a parte literal da parte numérica. Tudo bem? Beleza, então, vamos seguir aqui, ó. Vamos agora falar do valor numérico de uma expressão algébrica. O que acontece? O que vem a ser isso? Significa que quando eu tenho uma expressão algébrica, eu posso atribuir valores a essa expressão. E quando eu atribuo valores,
eu estou calculando exatamente o valor numérico dessa expressão. Então, vamos lá. Para calcularmos o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituirmos cada variável, veja, cada variável por um número, aqui, ó, a ela atribuído e efetuarmos as operações indicadas. Vamos lá? Vamos usar um exemplo aqui, ó. Veja que eu tenho essa expressão 2a mais 5b e eu quero o valor dessa expressão quando o a valer 3 e o b valer 5. Então vamos lá. No lugar desse a aqui, gente, eu vou colocar 3. E no lugar desse b aqui, eu vou colocar 5. Muito fácil. Vai ficar 2 vezes 3 mais 5 vezes 5. Aqui vai dar 6, né? E aqui vai dar 25. Então, 31. O valor da minha expressão é 31 para esses valores aqui, ó. Quer dizer que se eu mudar os valores de A e B, eu vou encontrar outros valores, obviamente. É muito tranquilo isso aqui, certo, gente? Então, vamos a esse outro exemplo aqui, ó. Eu quero saber qual é o valor da expressão abaixo quando o x valer menos 4 e o y valer 2. Vamos lá. Vai ficar na letra C. Qual o valor da expressão? Aqui está a expressão para quando o x for menos 4 e o y também for 2. Bora substituir? Vamos aqui no item B primeiro. Olha lá, no lugar desse x aqui eu vou colocar menos 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos, no lugar desse y aqui eu vou colocar 2. Então vai ficar 6 vezes 2. Igual aqui, ó, menos 4 ao quadrado vai dar 16 e aqui vai dar menos 12. Então, o valor da minha expressão vai ser 4. Tudo bem? Aqui, gente, ainda na mesma pegada no item C, muito fácil. Igual, aqui vai ficar 3 vezes menos 4, mais 2 vezes 2, e aqui eu continuo dividido por 4. Aqui vai dar igual, ó, 3 vezes menos 4 vai dar menos 12, mais 2 vezes 2 vai dar 4, dividido por 4. Gente, quando eu fizer aqui, ó, menos 12 mais 4 vai dar 8. 8 dividido por 4, eu vou chegar no valor menos 2. Tranquilo? Então, perceba que a obtenção desse valor numérico de uma expressão algébrica vai depender exatamente de que valores eu vou atribuir a essas variáveis. Tudo bem, gente? Muito tranquilo também, não é isso? Vamos agora ao que interessa, gente. Vamos fazer algumas questões do Enem para mostrar para você como isso é fácil. Tá tranquilo? Vamos fazer essa questão aqui do ano de 2015. Observe aqui com a gente, ó. Vamos ler juntos aqui. No campeonato de futebol de 2012, um time sagrou-se campeão com um total de 77 pontos em 38 jogos, tendo 22 vitórias, que eu vou representar por V, 11 empates, que eu vou representar por E, e 5 derrotas, que eu vou representar por D. No critério adotado por esse ano, somente as vitórias e empates têm pontuação positiva e inteira. Vamos lembrar aqui rapidamente, vamos parar a leitura aqui, vamos lembrar? Quando a gente pensa num campeonato de futebol, a gente deve ter a seguinte ideia: cada vitória vale 3 pontos, cada empate vale 1 ponto, e cada derrota o time não ganha nada. Então seria isso aqui, ó. Uma vitória 3 pontos, um empate 1 ponto e uma derrota nenhum ponto. Como ele teve 77, fica fácil fazer essa continha, ó. Se são 22 vitórias, é 3 vezes 22. Se são 11 empates, é 1 vezes 11. E são 5 derrotas, então vai ficar 0 vezes 5. Veja que quando eu multiplicar tudo isso, ó, se eu multiplicar 3 vezes 22, dá 66. 1 vezes 11 dá 11. 0 vezes 5 vai dar 0. Quando eu somar 0 mais 11 dá 11. 11 mais 66 dá os 77 pontos que o time, né, conquistou. Tudo bem? Só para contextualizar essa primeira ideia aí, tá? Agora vamos ver o que ele pede. As derrotas têm valor 0 e o valor de cada vitória é maior que o valor de cada empate. Um torcedor, considerando a fórmula de soma dos pontos injusta,
propôs aos organizadores do campeonato que para o ano seguinte, 2013, o time derrotado em cada partida perdesse 2 pontos. Então essa aqui é uma ideia importante da questão. Perca 2 pontos. A ideia de perda vai me remeter à ideia de subtração, tá certo? Privilegiando os times que perdem menos ao longo do campeonato. Cada vitória e cada empate continuariam com a mesma pontuação, ou seja, continuaria valendo 3 pontos a vitória e 1 ponto o empate. Qual a expressão que fornece a quantidade de pontos P em função do número de vitórias, veja, número de vitórias, do número de empates e do número de derrotas no sistema de pontuação proposto pelo torcedor para o ano de 2013? Veja, gente, como essa questão é super fácil. Vamos lá. As vitórias continuarão sendo 3 pontos e os empates 1 ponto. Tudo bem? Então eu vou ter 3 para o V e 1 para o E. Só que agora as derrotas não vão custar 0 ponto. Cada derrota vai custar menos 2 pontos, já que vai haver uma perda. Então a derrota vai custar menos 2 pontos. Então na hora de construir essa expressão, eu vou ter que a minha pontuação vai ser 3V mais 1E, né? Ou simplesmente E, menos 2D. Tá aqui a minha expressão, gente. Olha como era super fácil. Você ia marcar que letra aqui, ó. Você ia marcar a alternativa letra D. Muito fácil a questão. Só essa transformação da linguagem verbal para a linguagem matemática que eu me referia anteriormente, tudo bem? Vamos a mais um item aqui, ó. Essa daqui é bem legal, já do ano de 2016. Diz o seguinte, galera. Um terreno retangular de lado cujas medidas em metros são x e y será cercado para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens de um rio. Observe a figura, está aqui a figura. Para cercar todo o terreno, o proprietário gastará R$ 7.500. O material da cerca custa R$ 4,00 por metro para os lados que são paralelos ao rio. Olha aqui, ó, bem aqui está o rio, né? Tá? E os lados que são paralelos são exatamente esse aqui, ó, e esse aqui. Esses dois lados aqui são paralelos ao rio. Tá? E R$ 2,00 para os demais lados. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo do material podem ser relacionados por que equação? Eu quero uma equação que relacione o custo, né, com as dimensões do terreno. Então vamos lá. Primeira ideia é o seguinte: como o meu terreno é retangular, se essa dimensão aqui vale x, aqui embaixo também vai valer x. Se essa dimensão aqui, ó, vale y, a do lado, né, oposto a ele vai ser também y. Só que esses lados, gente, eles têm custos diferentes. Nesse lado aqui, ó, representado pelo x, o custo é de R$ 4,00 por metro. Enquanto esse aqui, representado por y, o custo é de R$ 2,00 por metro. Então, como eu quero uma equação para relacionar o custo com as dimensões do terreno, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá aqui o custo, né? A gente vai ter o comprimento desse terreno vezes o que, gente? Vezes o valor de cada etapa desse comprimento. Então vamos lá. Nesse comprimento aqui eu tenho dois comprimentos. Um comprimento que vai ser representado pela letra x e um outro comprimento que eu vou representar pela letra y. Então eu vou fazer cálculos separados e depois eu somo eles, tudo bem? Vamos aqui, custo, primeiro para o x, vamos começar aqui pelo x. São quantos lados com o x? São 2, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 2x. Cada lado desse que mede x custa quanto? R$4,00, então vezes R$4,00. Mas, aí vamos para outro comprimento. O y, são quantas vezes o y? São 2? Então 2y. Vezes, quanto custa cada
lado desse custa 2. Então agora eu vou operar, ó. 2x vezes 4, 2y vezes 2. Então vou ter custo igual a 8x mais 4y. Só que a questão me fornece, galera, quanto foi que eu gastei. Eu gastei R$ 7.500. Eu não, né? O proprietário do terreno gastou R$ 7.500 para fazer tudo isso. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Antes de colocar esse valor, eu posso tirar um fator comum aqui. Que fator comum é esse? O 4. Ó. Perceba que o 4 pode ser tirado como fator comum. Se eu multiplicar, volta para o que eu tinha antes. Ó. 4 vezes 2x volta para o 8x. E 4 vezes y volta para o 4y que eu tinha antes. Isso tudo é igual a quanto? A 7.500, que foi o valor pago pelo proprietário. Quando eu construo essa expressão aqui, gente, fica fácil eu ver que a minha alternativa é qual? 4 vezes 2x mais y igual a 7.500. Então a minha alternativa é a letra A de aprovado. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos a mais uma aqui, agora do ano de 2018. Essa daqui diz o seguinte, gente. Em certa página de um livro, foi anotada uma senha. Para descobrir qual é a página, dispõe-se da informação que a soma dos quadrados, olha só, a soma dos quadrados dos 3 números correspondentes à página da senha. Espera aí. Que 3 números são esses? Um deles é a página da senha. O outro é a página anterior. E o outro é a página posterior. Aqui está dado as 3 informações. É igual a um certo número K, que será informado posteriormente. Denotado por N o número da página da senha, qual a expressão que relaciona N e K? Vamos lá então, gente. Primeiro, eu vou somar esses quadrados. Esses quadrados são dos 3 números. Qual é o primeiro número? O número da página. Eu não sei que página é essa, então eu vou chamar de N. Como é o quadrado, então vai ficar N ao quadrado. Da página anterior. Se é a página anterior, é a ideia do que, gente? A página antes, antecessor. Então eu vou fazer a soma com o antecessor de N. Quem é o antecessor de N? N menos 1, só que ao quadrado. Mais a página posterior, né? O sucessor de N agora. Se o número é N, o sucessor dele é N mais 1. Então vai ficar N mais 1 ao quadrado. Tudo isso, gente, é igual a K. Gente, pode parecer bobagem, mas essa questão aqui iria com certeza levar muitos alunos ao erro, porque eles não conseguiriam ver exatamente que eu estou trabalhando com 3 números aqui. O número da página, a página anterior e a página posterior. Feito essa montagem aqui, a gente vai desenvolver esses termos. Ó. N ao quadrado, que está aqui, mais. Aqui eu vou desenvolver, né, com aquela famosa frase, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui do mesmo modo, mais. Só que agora é positivo, tá? Cuidado. O quadrado do primeiro agora é mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso aqui, ó, igual a K. Perceba que eu posso cancelar aqui, ó, esse termo. É simétrico com esse. Pode ir embora. Aqui eu tenho n ao quadrado, n ao quadrado, n ao quadrado. Então eu tenho 3n ao quadrado. Mais, ó, tenho 2 vezes o número 1 aqui, ó. Então eu vou somar mais 2 igual a K. Eu não tenho nenhuma alternativa nesse formato, mas perceba que eu posso pegar esse 2 e passar para o outro lado, mudando de sinal. Então vai ficar n ao quadrado igual a K menos 2. E quando eu faço isso, gente, eu já mato a minha questão, tá? Que vai ser, no caso, a alternativa letra D de dado. Tranquilo, gente? Vamos fazer a última para a gente pegar um pouco mais a ideia? Olha lá, questão de número 4, já no ano de 2019. Essa questão é bem legal. Diz o seguinte:
Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários. Gente, X é a quantidade total de funcionários. Se é a quantidade total de funcionários, não vamos esquecer que o gerente também é um funcionário, tá? Abre o olho nessa questão aí. De funcionários da empresa. A quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa. Então o que eu quero aqui é simplesmente fazer a tradução da linguagem verbal para a linguagem matemática. Então bora lá. Vamos começar aqui o gerente. O gerente ganha R$ 1.000 por semana, tá tranquilo. E os funcionários, os diaristas, quanto é que eles recebem? Eles recebem, gente, R$ 80 por dia. Só que eles trabalham 2 dias por semana, tá destacado aqui. Se por dia ele ganha R$ 80, você vai multiplicar 2 vezes 80. E quanto é que ele ganha por semana? 160 por semana. Legal? Beleza. Agora, vamos pensar da seguinte forma. Quantos funcionários são no total? São X funcionários, certo? Só que desses X funcionários, um é o gerente. Então, os demais funcionários são os diaristas, certo? Quantos diaristas são? O total menos o gerente. O gerente não representa 1, então os diaristas vão ser X, que é o total, menos 1, que é o gerente. Aqui é o pulo do gato dessa questão. Tranquilo? Agora vamos lá. Vamos montar aqui, eu quero o custo. E Y vai ser igual a quem? O que eu gasto com o gerente, mais o que eu gasto com os diaristas. Então vai ficar assim, ó. 1.000, que é do gerente, mais 160, aqui, ó, vezes a quantidade que sobrou de diaristas, que é X menos 1. Então, tá aqui, ó. Eu vou pegar agora esse 160 e multiplicar aqui e aqui, ó, fazer a distributiva. Vai ficar Y igual a 1.000 mais 160x menos 160. Aqui, quando eu somar, ó, fazer a operação, perdão, de subtração, 1.000 com menos 160, eu vou ter quantos? Vou repetir aqui Y, vou colocar o 160 para inverter a ordem aqui, né? Mais 1.000 menos 160 dá 840. E aqui, ó. Então, qual é a alternativa da minha questão? A alternativa é a letra D de Deus. Gente, é uma questão que aparentemente é fácil, mas não é simples você ter essa visão aqui, ó, de que vai ser X menos 1. Tudo bem? Qual é a dica que eu dou para você? Faça o máximo possível de exercícios. No material que eu disponibilizo para você e que você pode adquirir aqui na descrição desse vídeo, tem mais exercícios para você fazer. Todo o nosso material é baseado nas questões do Enem, tá certo? Eu fiz apenas 4. No material tem mais questões do Enem para você fazer. Tudo bem, gente? Então eu queria mais uma vez convidar você que nos assistiu até aqui para se inscrever no nosso canal e lembrar que a próxima aula vai ser uma aula muito importante, que é sobre frações, tá certo, gente? Um outro tópico aí pra gente estudar para a prova do Enem, tá certo? Forte abraço para vocês e até a próxima aula, galera. Valeu, tchau, tchau.